guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Olá, muito bom dia! Nós estamos aqui hoje, nesse domingo maravilhoso que Deus nos permitiu estar para adorarmos a presença dEle. Hoje é um dia muito especial, é a Santa Ceia do Senhor e também Dia das Mães. Eu quero dar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos assistindo. E você que está ligadinho com a gente, começa a compartilhar esse vídeo para que essa palavra alcance o coração de muitas pessoas. E a presença de Deus já está entre nós para ministrar ao nosso coração os seus louvores, ministrar ao nosso coração uma palavra de fé que verdadeiramente vai mudar na nossa vida espiritual. Eu tenho falado nos nossos cultos virtuais que nós temos ouvido palavras que têm nos despertado para sermos cristãos de atitude, não é verdade? A gente não pode ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes, não é verdade? Então vai convidando a sua família, já já nós vamos entrar numa adoração para nós nos envolvermos, nos entregarmos totalmente ao Senhor Jesus, para que Ele possa encontrar em nós um coração preparado para Ele semear a sua palavra e que nós possamos produzir frutos, né? Que esses frutos sejam frutos para a glória de Deus, através da palavra do Senhor. Eu sou a pastora Carolina, estou na Igreja Internacional da Graça de Deus da Vila Prudente e nós estamos localizados na Avenida Paz de Barros, no número 3834. Nós estamos ali, por enquanto ainda não fazendo culto, porque nós estamos num buffet que chama Buffet Oasis e por ser um comércio, ele ainda não tem permissão de abrir, por isso estamos fazendo os nossos cultos online, mas logo logo estaremos de volta realizando os nossos cultos, adorando a Deus em nome de Jesus. Mas nós não devemos somente adorar a Deus no templo, não é verdade? Nós devemos adorar a Deus em todo o tempo, em todos os lugares, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, nós devemos adorar o Senhor. Amém? Então vamos nos preparar. Você que vai participar da Santa Ceia, já deixa aí o seu copinho de suco separado, um pedacinho de pão, que assim que nós finalizarmos a mensagem, nós vamos entrar para ministrar a Santa Ceia. Se você ainda não participa da Santa Ceia, fique ligado com a gente, porque eu tenho certeza que a palavra, ela vai convencer você de que atitude você tem que tomar para você fazer parte e você entender a importância de você participar da Santa Ceia. A mensagem é sobre isso. Muitas das vezes nós participamos da Santa Ceia e muitas pessoas, às vezes, num ato religioso, né? Todo segundo domingo do mês é Santa Ceia do Senhor. Mas será que nós realmente entendemos o que significa esse ato, né? De nós tomarmos a Santa Ceia? E eu vou falar um pouquinho sobre isso na mensagem. Mas antes eu quero ministrar um cântico, vou convidá-los a fechar os teus olhos e abrir o seu coração na presença de Deus, e que você possa agora não somente abrir o seu coração, mas abrir os teus lábios para que o teu cântico chegue aos teus ouvidos de Deus, e que através do seu louvor sincero você possa chamar a atenção de Deus para a sua vida. Pois a palavra de Deus diz que Jesus estava passando quando de repente um homem chamado Zaqueu, que era um homem publicano, um homem que era de pequena estatura, e ele queria ver Jesus. Então ele fez algo que chamou a atenção de Jesus. Já que ele não conseguia no meio da multidão ver Jesus, ele subiu numa figueira brava e ali ele chamou a atenção de Jesus. E que o nosso cântico sincero venha chamar a atenção de Jesus para nós nessa manhã, para que o Senhor Jesus ele possa falar para nós como ele falou para Zaqueu: ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus quer fazer morada no nosso coração. Jesus ele quer fazer parte da nossa vida, da nossa história.
fazer parte de nós. Aleluia, adore ao Senhor, exalte a presença do Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Diga pra ele: tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, declara Jesus. Tu és digno de louvor. Tu és santo, ó Senhor, recebe o nosso louvor. Tu és digno de louvor. Então declare: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh Senhor, tu és a nossa luz, Pai. O Senhor é a nossa proteção, ó Deus. Em ti nós estamos seguros, em ti nós somos completos, ó Pai, e queremos declarar que tu és santo, ó Deus. Tu és santo, ó Senhor, declare. Tu és digno de
como noiva do Senhor, devemos estar preparados, devemos estar com o nosso coração voltado para as coisas que vêm do alto. Deus, ajuda-nos a nos desprender de todas as coisas dessa vida, Pai. Ajuda-nos, a Deus, a olhar para os céus e desejar as coisas santas do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, ricanta, ramalamalamaci. Vem, visita, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que te adora. Pai, essa pessoa que rasga o coração dizendo: eis-me aqui, Senhor. Oh, toma o teu lugar, Jesus, faça morada em nós. Oh, aleluia, ricanta, rimalamaci, ricanta, ramalamassi, ricanta. Você pode adorar aí onde você está, porque Deus, Ele está presente em todos os lugares. Aonde você invocar o nome dEle, Ele ali estará. Oh, visita o teu povo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Jesus, vem sobre nós nessa manhã. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Chame por Ele. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Isso, fale para Jesus. Vem, Jesus. Ele vem. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Diga para Ele que você confia nele. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti nessa manhã, e o Senhor sabe o quanto nós precisamos ouvir e aprender de Ti, para que nós possamos nos santificar, nos purificar diante da Tua presença. Fale conosco, toca o nosso coração, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus! Que bonito, né, irmãos? Nós começarmos o nosso domingo dizendo a Jesus que nós somente confiamos nele, não é verdade? A Bíblia diz que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós confiamos apenas no Senhor, né? Porque quando a gente começa a colocar a nossa confiança na matéria, nas coisas materiais, ou colocar a nossa confiança nos homens, nós vamos começar o quê? Nós vamos ficar chateados, nós vamos nos frustrar, porque o homem, né, como se diz, o homem ele não é perfeito, o homem tem os seus erros, tem as suas falhas, então nós precisamos apenas confiar no Senhor, não é verdade? Às vezes você foi ao médico e o médico deu um diagnóstico para você, é claro que o médico ele é uma autoridade constituída pelo Senhor, mas entre a voz do médico e a voz de Deus, fique com a voz de Deus, porque Deus falou na palavra dele que ele levou as suas enfermidades na cruz do Calvário e através de Jesus Cristo ele te dá saúde. Então fique com essa palavra, não é verdade? Às vezes o patrão foi lá, deu uma má notícia a respeito da empresa, a respeito do negócio. Não fique com a palavra do patrão. Claro que o patrão, como eu disse, ele é uma autoridade, né? Mas vamos ficar com a palavra. A Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, mas também a porta que Deus fechar
ninguém vai abrir, e Deus tem coisas preparadas para nós que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que ainda não subiu ao coração do homem. Então vamos ficar com a palavra, e quando nós ficamos com a palavra, nós não nos frustramos, não ficamos cabisbaixos, não é verdade? Não ficamos desanimados. Ficamos desanimados sim, quando colocamos a nossa confiança na palavra do homem, quando colocamos a nossa confiança num negócio, numa venda, quando colocamos a nossa confiança em coisas, né, materiais. Então fica hoje com essa palavra, com esse louvor, que somente em ti, Jesus, eu confiarei e nada temerei, né? Porque com Cristo nós estamos firmados nele. Agora, hoje eu quero transmitir uma palavra que essa semana praticamente Deus falou muito comigo, porque eu jamais posso trazer uma mensagem para as pessoas que Deus não tenha falado primeiramente comigo, não é verdade? A Bíblia diz que a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Se eu não tenho para dar, então eu tenho certeza que Deus tem me alimentado, Ele tem me abençoado com esta palavra, e eu quero ministrar essa bênção para você. Fique ligado até o finalzinho desse culto, que você vai se surpreender com o que você vai aprender hoje através das Escrituras. Então você que está com a sua Bíblia Sagrada, vamos para a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2. Apenas uma introdução para nós entendermos o assunto de hoje, que é a Santa Ceia, né? Como eu dizia no início dessa reunião, que muitas pessoas elas têm o hábito de participar da Santa Ceia, mas muitas das pessoas elas não têm o conhecimento da importância dela participar da Santa Ceia, né? Às vezes nós nos tornamos, eu tenho falado muito isso nos cultos, pessoas religiosas. Às vezes a pessoa está numa vida de erro, mas por ela ser batizada nas águas, ela se acha no direito, por exemplo, de participar da Santa Ceia. É preciso que primeiro a pessoa se acerte. Por isso que eu quero pregar hoje essa palavra, para você entender o que é a Santa Ceia. Porque a Bíblia diz que aquele que participa do seu corpo e do seu sangue indignamente, esse está participando para a sua própria condenação. É uma coisa muito santa, é uma coisa muito séria, que nós precisamos ter consciência disso, para que nós possamos receber as bênçãos do nosso Pai. Mas já já eu falo sobre isso. Vamos para a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, no versículo 19, diz o seguinte: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Isso é muito tremendo, né? Poxa vida, Jesus, ele sabe exatamente quem pertence a ele. Talvez você diga, mas puxa vida, todo mundo que está dentro da igreja pertence a Jesus? Nem sempre. Às vezes você vê aquela multidão, né, diante, por exemplo, de um evento, você vê uma multidão ali, numa reunião, né, poderosa ali, e às vezes você fala, nossa, olha, todos esses pertencem a Jesus. Amados, nós vamos entender o que é pertencer a Jesus. Pertencer a Jesus não é você ser apenas um membro de uma igreja, não é verdade? Não é você simplesmente carregar a Bíblia debaixo do braço, ou você ler de vez em quando a Bíblia, orar de vez em quando, te dá, como se diz, o direito de você ser vamos dizer assim, um escolhido de Deus. Hoje nós precisamos entender que para que nós possamos ser esses escolhidos de Deus, na qual Deus identifica como seus, no versículo 20 ele entra num detalhe maior, que diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. E de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, ele está dizendo que dentro de uma casa pode haver vasos de honra e vasos de desonra, vasos de ouro e de prata e vasos apenas do que? De pau e de barro. Então ele identifica que como você pode se tornar
vaso de honra? Você se torna num vaso de honra quando você faz aqui exatamente o versículo 21. Quando você se purifica para Deus. Por isso que eu digo, não é porque talvez você entre numa igreja e ali tem uma multidão de pessoas e você simplesmente pensa, nossa, olha, todos esses pertencem ao Senhor. Os que pertencem ao Senhor são aqueles que se purificam, que se santificam a Deus. Tem pessoas que falam, puxa, mas como que eu vou me purificar nesse mundo? Como é que eu vou me tornar uma pessoa santa com tanta coisa que esse mundo oferece, né? Muitos até usam a palavra dizendo que a nossa carne é fraca, por conta disso a gente acaba fazendo coisas que não devia fazer, praticamos coisas que não devemos praticar. Mas quando nós colocamos no nosso coração o objetivo de servirmos a Deus, todas as vezes que você for tentado por um desejo que não condiz com a palavra, você vai se lembrar do temor que você tem a Deus. Eu sou casada, né? Já quase 11 anos, vou para 12 anos de casada. Antes, né, como se diz, de respeitar o meu marido, eu tenho que respeitar a Deus. Porque se eu pensar, por exemplo, de eu ter um relacionamento com outro homem que não é o meu marido, primeiramente eu estou desrespeitando a Deus e depois ao meu marido. Então, se eu pensar em algum momento de, puxa, aquele rapaz é bonito, quem sabe, né, acontece alguma coisa, aí vou me aproximando, eu vou pensar o seguinte, puxa Deus, eu estou entristecendo o Senhor, eu estou desrespeitando o Senhor. Então, quando você teme a Deus, ainda que você seja tentado para alguma coisa errada, você foge daquilo. Você foge daquilo dizendo, não Deus, eu não vou praticar isso, porque isso vai me tornar num vaso de desonra na tua casa. E eu não vou poder ser considerado como seu, né? Guarde essa palavra aqui do versículo 19. Mas agora, daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente falar mais. Dá um pulinho no Evangelho de João, no capítulo 6, que é onde o Senhor Jesus vai explicar para nós o que é a Santa Ceia, o que representa o pão e o suco da uva. Então aqui você vai entender melhor, né, a explicação de Jesus para esse ato que nós realizamos todo segundo domingo do mês, né? E mais o Senhor fará. Então vamos lá, João capítulo 6, vamos começar no versículo 25, que diz assim: E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O que Jesus estava falando? Um pouquinho antes dessa passagem, se você começar lá do capítulo 6, versículo 1, você vai ver que houve o quê? Houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimentou ali uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E Jesus simplesmente alimentou o povo e se retirou daquele lugar. Houve aquela passagem que Jesus andou sobre as águas. E Jesus chega a esse local e começa, né, ali ministrar uma palavra para as pessoas que já estavam ali. E essas pessoas que estavam vindo lá daquele local da multiplicação, chegaram lá como se diz, o Senhor tinha que ter dado satisfação para nós. O Senhor tinha que ter falado que o Senhor estaria aqui, né? Mas Jesus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. É isso que a gente tem que entender, que Deus, quando Ele olha para mim, Ele está olhando para o meu coração, para a intenção do meu coração. E quando Jesus bateu o olho para aquelas pessoas, Ele falou, olha, vocês não estão aqui para a palavra que eu vou pregar a vocês. Vocês estão aqui por causa do pão, porque lá atrás eu multipliquei e vocês se saciaram. E quando eu estava lendo essa palavra, eu comecei a lembrar, irmãos, do início da conversão da minha família. Porque antes de nós nos convertermos, a minha família estava falida, a minha família estava na miséria, a minha família estava doente, né? Nós estávamos ali completamente desamparados de tudo.
E de repente o Senhor permitiu, né, que a minha família tivesse o acesso ao show da fé. E nós já tínhamos participado de tantas religiões, batemos a porta em tantos lugares e só nos decepcionamos. E então, né, a minha família começa a assistir ali o show da fé, começa a ouvir a palavra e eles estavam tão desesperançosos em questão de religião que eles falaram, ó, vamos só assistir, não vamos frequentar a igreja para a gente não se decepcionar. Mas a palavra foi falando ao coração deles, até o dia que eles tomaram a decisão, vamos a um culto para ver como é que funciona. Só que quando a minha família foi para a igreja, eles foram para a igreja para buscar prosperidade. Estavam falidos e eles precisavam, né, como se diz, de uma porta aberta. E eles começaram a frequentar a igreja, gostaram do culto, gostaram da palavra, gostaram do pastor, gostaram dos louvores e começaram a ir praticamente todos os dias na igreja, mas qual era a causa, qual era a necessidade deles estarem indo para a igreja? A prosperidade, a cura. E não é errado você ir à igreja porque você precisa prosperar. Não é errado você ir à igreja porque você precisa de uma cura. É claro, a casa de Deus está aberta para isso. Para ministrar uma palavra que produza fé no seu coração e as portas de Deus venham se abrir sobre a sua vida e você venha prosperar, você venha ter saúde, você venha ter felicidade. É para isso que serve a casa de Deus. Mas o início, o objetivo era esse, era prosperar. Mas na medida que eles foram ouvindo a palavra de Deus, que eles foram, sabe, se envolvendo com a casa de Deus, se envolvendo com a obra de Deus, eles foram entendendo que o mais importante da prosperidade era a salvação da alma deles. Então, o objetivo da minha família estar indo buscar a palavra de Deus já não era mais a prosperidade, mas era a necessidade de ter a certeza que o espírito deles estavam salvos. Então, quando Jesus virou para esses homens e disse, olha, vocês estão aqui pelo pão, né, que saciou vocês lá atrás, realmente, talvez eles estavam ali só para, como se diz, fazer uma boquinha, não é verdade? Então, Jesus começa a trabalhar com essa multidão. No princípio, Jesus aponta a causa que aquelas pessoas estavam ali. Mas olha o que acontece com a história, né? Nós não vamos conseguir ler o capítulo todo, mas vamos pular para o versículo 35, quando Jesus começa a pregar a palavra para eles. E diz assim, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus começou a explicar, olha, lá atrás, vocês ficaram comigo 3 dias sem comer, caminhando comigo, né, por onde eu ia, ouvindo as mensagens, então eu vou alimentar vocês. Não é, como se diz, bom que vocês vão embora sem se alimentar. Jesus foi lá, alimentou, supriu a necessidade deles. Mas eles acharam que a vida deles ia ser sempre assim, né, como se diz, iam buscar só para ser suprida a necessidade momentânea. Mas Jesus chama aquelas pessoas para um compromisso, amados. Porque quando Jesus fala sobre o pão da vida, que era o próprio Jesus, e ele fala também, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o sangue de Cristo, que representa o suco da uva, isso chama-se aliança, compromisso. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre isso, vamos agora para o versículo 53, que Jesus vai abordar agora a parte do sangue, né? E diz assim, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Tem traduções atualizada, né, na linguagem de hoje, que o finalzinho do versículo diz assim, e não tereis a minha vida. Então Jesus está dizendo, se vocês não tiverem o compromisso de participarem do meu corpo, de beberem do meu sangue, a minha vida não vai estar em vocês. É muito forte isso, não é verdade?
Tem gente que troca a Santa Ceia por um relacionamento ilícito. Só para ela, como se diz, suprir os desejos da carne dela. Ela prefere do que ela simplesmente falar, peraí, eu vou parar com isso aqui, que eu sei que é errado, e eu vou me levantar, vou me assentar na mesa com Cristo e vou participar do corpo do sangue. Vou receber a vida de Deus em mim. E Jesus continua falando no 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Olha que garantia, hein? E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Para quem comer este pão, viverá para sempre. Sabe que Jesus, ele era um homem sábio. Jesus, ele usou aqui palavras para fazer aquele povo entender. Eu fui ontem, eu estava com meu esposo, nós estávamos falando sobre essa palavra e fomos buscar um estudo que eu achei super interessante, que fala que os judeus, eles tinham um ritual naquela época. Para que eles pudessem ter uma aliança com uma pessoa, para que eles pudessem ter um compromisso selado com uma pessoa, qual era o ritual que eles cometiam? O pão e o vinho. Então o pão e o vinho, quando eles participavam, era um ritual de aliança. Ou seja, quando eles tinham esse ritual, eles passavam a ser o quê? Tudo que era da pessoa era dela. Era uma aliança de sangue. Isso era um ritual dos judeus naquela época. Então quando Jesus fala para eles, olha, se vocês não comerem do meu corpo, que é o pão, e vocês não beberem do meu sangue, que é o suco da uva, vocês não vão ter a minha vida. Então ele estava dizendo que a mesma forma que os judeus, eles comiam do pão e bebiam do vinho para ter uma aliança de sangue, eles também precisavam ter isso com Cristo. Então às vezes a pessoa participa da Santa Ceia, simplesmente a pessoa está num pecado, a pessoa está no erro, mas só porque eu sou batizado nas águas, porque eu estou dentro da igreja, eu vou participar da Santa Ceia. Mas se eu participar da Santa Ceia em pecado, é como se eu tivesse, como se diz, me relacionando com uma pessoa e adulterando ao mesmo tempo. É como se eu estivesse com o meu esposo e na noite anterior eu estivesse com outro homem. Então é impossível haver compromisso. Então a Santa Ceia é uma coisa tão séria que a pessoa tem que se analisar, como Paulo falou, e ver se a vida dela está diante de Deus. É claro, amados, que nós não somos perfeitos, cometemos falhas, cometemos erros. Pecamos o tempo inteiro, inconsciente. Mas nós estamos falando de pecados conscientes. Coisas que nós sabemos que as Escrituras condenam e nós mesmo assim persistimos naquele erro. Persistimos às vezes num relacionamento errado, persistimos, como se diz, num negócio errado, como se diz, permanecemos às vezes em mentiras, permanecemos às vezes com ódio, com fofocas, nos prendemos com raiva de pessoas, ficamos difamando pessoas, coisas que a palavra de Deus condena. Estou falando coisas assim, banais, pequenas, para muitos e grandes para outras, mas que a palavra condena. E a pessoa simplesmente chega na Santa Ceia com o coração todo sujo, com o coração todo revoltado, com o coração tipo, eu sou assim, ninguém vai me mudar e pronto, acabou. E ela simplesmente, vou participar da Santa Ceia porque eu sou batizada nas águas. Irmãos, quando você que é casado, você sabe exatamente do que eu estou falando. Quando eu me casei há 11 anos atrás, eu amo meu esposo, mas não foi fácil. Os primeiros anos foram difíceis. Por quê? Porque ele tinha um costume, eu tinha outro. Ele gostava de coisas que eu não gostava,
Eu gostava de coisas que ele não gostava. Então, para que o relacionamento desse certo, nós aprendemos o quê? A renunciar. Um casamento feliz é um casamento de renúncia. Porque se toda vez que você não gostar de uma coisa, você bater o pé, né, e você não mudar a sua opinião, vai chegar uma hora que a pessoa na qual você está casada, ela vai se cansar. Porque ela vai ver que, puxa vida, nunca existe uma compreensão da pessoa que está ao lado dela. Então, os primeiros anos é difícil, porque você tem que começar, como se diz, né, a não pensar só em você. Você tem que pensar na pessoa que você casou. Eu falava que eu gosto muito de macarronada, meu marido gosta muito de arroz e feijão. Mas eu tive que aprender a renunciar um pouco da macarronada para fazer um pouco mais de arroz e feijão, que já era uma comida que eu não sou muito chegada. Mas eu renunciei. Dificilmente você come uma macarronada na minha casa. A maioria dos dias é arroz e feijão. E hoje eu como, né? E gosto. Mas no começo não foi fácil. Quantas vezes eu comia, dando risada, dizendo, tá bom, tá gostoso. Mas dentro de mim eu falava, meu Deus, eu quero uma macarronada. Então, amados, se a gente não aprender a renunciar, a gente não vai para frente. Com Jesus é a mesma coisa. Você começa a aprender a palavra, eu volto a falar do testemunho da minha família. Quando eles entraram na igreja, eles queriam prosperar. Mas quando eles entenderam que a salvação da alma deles era muito mais importante, o meu pai e minha mãe fumavam. A minha casa era uma casa de contenda, de briga, todo dia tinha briga, todo dia um ofendia o outro, era uma coisa horrível. E quando eles começaram a ouvir a palavra, ouvindo sobre a santificação, ouvindo sobre a purificação, eles entenderam que eles tinham que parar com aquilo. Se eles realmente queriam um compromisso com Jesus. Porque Jesus não é Deus de confusão. Se tem confusão, Deus não está ali. Então a gente tinha que tomar uma posição. Se queríamos Jesus na nossa casa, nós tínhamos que parar com as contendas. A mesma coisa o vício. É claro, se a pessoa tem um vício, não é do dia para a noite. Porque às vezes meu pai e minha mãe fumaram 40 anos. E eles entenderam que o corpo deles era do Espírito Santo, o corpo deles era templo de Deus. Como que Deus vai habitar num templo totalmente sujo por bebidas, por cigarros, por drogas e muito mais coisas? Então eles entenderam que eles tinham que santificar. Não foi fácil, né? Porque eles foram orando, foram buscando a libertação, até o dia que a palavra entrou no coração deles e eles tomaram a decisão, a partir de hoje eu não fumo mais, e nunca mais fumaram. Mas eles foram buscando. Então você tem que pôr o propósito no seu coração. Aquilo é errado, então eu vou buscar a minha libertação. Eu não quero mais aquilo na minha vida. E você vai buscando com propósito. Até a hora que a palavra de Deus entrar no seu coração, aí você determina, acabou. O diabo não te domina mais. Aquele vício já não faz mais parte da sua vida. Agora tem pessoas que às vezes têm um vício e participam da Santa Ceia. Puxa vida, né? Jesus falou aqui na palavra dele. Olha lá o versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais. Ele estava falando a respeito do povo do Egito, que todo dia tinha um maná descendo do céu. Agora ele estava falando que ele era o pão da vida. E, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Quer dizer, o povo estava lá dizendo, olha Jesus, puxa vida, o senhor está aqui? Jesus falou, vocês estão aqui por causa do pão. Bom, Jesus foi lá, como se diz, repreendeu o povo, dizendo, peraí. Aí Jesus foi lá e pregou a palavra, dizendo, pessoal, eu sou o pão da vida, vocês querem ter vida em Deus? Vocês têm que participar, vocês têm que ter comunhão, vocês têm que ter compromisso, vocês têm que fazer aliança. Só que eles não queriam isso, irmãos. É triste quando a gente vê uma pessoa que ela vai à igreja, por exemplo, para prosperar, e ela ouve, por exemplo, uma pregação que fala sobre santificação, e a pessoa fica brava, sai brava da igreja, e olha e fala, aquela igreja não é de Deus, aquele pastor não é de Deus, não gostei daquela pregação. É como fizeram os discípulos, dura esse discurso, eles não queriam se santificar, eles não queriam ficar presos a uma aliança, eles queriam, como se diz, viver livre. Então eles não queriam renunciar por amor a Cristo. E olha o que diz o versículo 61.
Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso e disse-lhe: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espíritos e vida. Mas alguns de vós que não creem, olha só agora, hein? Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que haviam de entregar. Lembra lá na carta de Timóteo? Eu sei quem são os meus. Jesus tentou, irmãos, como se diz, salvar aquelas pessoas. Ele pregou a palavra da salvação. Elas não quiseram. Elas não quiseram renunciar à vida delas. Elas não quiseram, amados, entregar a vida delas na mão do Senhor. E virar as costas e foram embora. Mas aqueles que ficaram, eles puderam realmente ver quem era Jesus, o Filho de Deus. Você quer ver Jesus na sua vida? Você quer ver Deus agindo na sua vida? Você tem que ter compromisso com Ele. Eu sei que talvez você está aí apertadinho na sua vida financeira. Você pode buscar a prosperidade que Deus tem para você. Prosperidade é dom de Deus. Talvez você que está doente, com diagnóstico médico, né? Às vezes até irreversível. Você pode buscar Jesus a cura, que Ele tem a cura para você. Ele te dá saúde. Mas antes de qualquer coisa, busque a salvação da sua alma. Nós vamos orar daqui a pouquinho. E você vai analisar a sua vida e você vai ver o que você tem feito da sua vida, né? E você vai perceber se realmente você está apto para isso. Ah, pastor, eu estou no erro, então se acerte hoje. Tem gente que está assim, amanhã eu me acerto. Daqui um mês eu me acerto. O ano que vem eu vou me esquematizar, eu vou me organizar, aí eu vou colocar a casa em ordem. Meu irmão, minha irmã, se Jesus voltar para você hoje. Se Ele voltar para mim hoje, daqui um segundo, para onde eu vou? E o que vai adiantar a riqueza? O que vai adiantar as coisas na qual eu tanto desejo na minha alma? Agora nunca se esqueça que quando você tem uma aliança com Deus e você busca em primeiro lugar a Deus, a sua salvação, pode se preparar que os teus celeiros vão ficar abarrotados. Porque quando você busca a salvação, dentro do pacote da salvação vem a prosperidade, a felicidade, a restauração, a reconciliação, a ressurreição, vem tudo. Vem tudo. Então tem muitos cristãos hoje que infelizmente estão dizendo, dura esse discurso, eu vou ter que deixar minhas baladas, eu vou ter que deixar as minhas noitadas, eu vou ter que deixar, né, os meus relacionamentos errados, eu vou ter que deixar de mentir, eu vou ter que deixar, como se diz, de camuflar uma situação, eu vou ter que, como se diz, deixar de ter as minhas escapadinhas, eu vou ter que deixar de ser uma pessoa orgulhosa, eu vou ter que ser uma pessoa um pouco mais acessível, né? Vou ter que descer do meu pedestal, vou ter que descer do meu pedestal. Mas é melhor que eu tome essas decisões hoje, para que eu possa hoje ter a certeza que se Jesus voltar, eu vou estar nos braços do Pai. Ah, mas é um vício que eu gosto tanto de beber um pouquinho, eu gosto tanto do meu cigarro, gosto tanto, né, como se diz, da minha droga. Mas isso está matando você. Está acabando com o corpo que Deus deu para você cuidar. Então põe um propósito no coração. Deus, eu vou parar com esse vício. Eu vou parar com isso. O Senhor vai me dar a palavra, o Senhor vai me dar o entendimento, eu vou adquirir a fé. E eu vou largar disso porque eu quero ser uma pessoa santa de Deus. Volta lá rapidinho na carta a Timóteo para a gente orar. Prepara essa Santa Ceia aí que nós já vamos participar. E se você hoje ouvindo essa palavra falou, pastora, hoje eu já tomei a decisão, vou largar o que é errado. Então você está apto para participar da ceia. Segundo a carta a Timóteo, agora você vai entender melhor esse versículo que eu li para você no início de tudo, né? Capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os seus. Ele conhece quem? Quem renuncia. Ele conhece quem tem uma aliança com Ele. Porque quando você come do corpo, você bebe do sangue de Cristo,
Você tem uma aliança de sangue com Cristo. A vida de Deus está em você e a sua vida está nele. E diz o versículo 20: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Então aqueles que se purificam, se santificam, que têm uma vida, uma aliança com Cristo, amado, se prepare. Você vai ser um vaso nas mãos de Deus, Ele vai usar você. Você vai estar pronto para fazer a obra de Deus. Agora, se ficar com esse negócio de um pezinho com Cristo, um pezinho no mundo, Deus não vai poder usar você. Deus não pode usar o vaso sujo. Ele tem que usar o vaso limpo. E versículo 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, essa é a nossa parte, será como vaso de honra, santificado, idôneo para o Senhor e preparado para toda boa obra. Olha, irmãos, eu quero ser usado por Deus. Eu tenho falado muito com Deus nesses dias de quarentena, eu tenho um propósito no meu coração, numa palavra de Jeremias, que eu falei para Deus, eu quero ser um vaso que quando eu abrir a minha boca saia fogo do Senhor, para consumir o pecado, Deus, e arrebatar aquela pessoa que está no erro. Eu quero ser usado, eu tenho esse propósito diante de Deus, ser usada por Deus nesse sentido, mas para que Deus possa me usar nessa palavra, eu tenho que me purificar. Pensamento errado veio, eu tenho que rejeitar. O sentimento errado bateu no meu coração, na hora eu tenho que rejeitar, eu não posso deixar aquilo, como se disse, alastrar dentro de mim. Eu tenho que lutar contra mim mesma, eu tenho que lutar contra a minha carne, eu tenho que lutar, irmãos, com aquilo que me afasta de Deus. Então que você fique com essa palavra hoje, e que você possa falar, pastora, hoje a minha vida espiritual mudou, a minha visão, ela mudou. Então se prepare para você ver Deus usando a sua vida, para você ver Deus se manifestando através de você. Amém? Amados, prepara a sua Santa Ceia. Antes de eu ministrar, eu quero fazer uma oração com você. E essa oração, amados, eu não posso fazer por você, nem você por mim. É uma oração sua, específica para com Deus. Então feche os teus olhos, por favor. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O tempo passou tão rápido. Mas eu creio, Deus, que o que foi falado nesse momento foi o suficiente para nós colocarmos no nosso coração, Pai, o objetivo de termos um compromisso fiel com o Senhor. De termos, ó Deus, uma aliança verdadeira com o Senhor, Pai. E toda aliança, todo compromisso, Pai, requer renúncia. Requer, meu Deus, aquele sacrifício. Então ajuda-nos, ó Deus, a permanecer nessa aliança, Pai. Quantas pessoas hoje estão se divorciando, Pai. Pessoas que quando colocaram a aliança no seu dedo, falaram que era até a morte. Mas no meio do caminho se perderam. No meio do caminho se deixaram escandalizar e os seus sentimentos esfriaram. A chegar ao ponto de tomar a decisão de separar. Deus, nós não podemos ter essa vida com o Senhor. Ficarmos casados por um tempo com o Senhor e depois, Senhor, começarmos a gostar das coisas da vida, do mundo e simplesmente rompermos essa aliança e vivermos, meu Deus, a vida para o mundo. Oh Deus, não queremos isso para nós, Pai. Essa aliança que nós queremos hoje é para toda a eternidade. Deus, olha para dentro de nós. E se o Senhor encontrar algum caminho mau, se o Senhor encontrar alguma maldade no nosso coração, alguma malícia, Pai, tira de nós. Queremos hoje purificar a nossa vida como vaso de honra, Pai. E se pecamos contra Ti pelos pensamentos, pelos olhares, pelas palavras que saíram da nossa boca, Pai, se as intenções do nosso coração não têm sido boas, perdoa-nos, Senhor, nesta manhã. Desça sobre nós o Teu azeite e purifica-nos, Pai. Que as nossas vestes, elas passem a se tornar mais alvas do que a neve. Que o diabo, quando olhar para nós, ele não identifique mais, Senhor, as manchas do pecado em nossas vestes. Ajuda, Pai, essa pessoa a vencer.
Ajude essa pessoa, Pai, a vencer a tentação, a rejeitar o que é errado. Porque ela vai se lembrar, eu tenho um casamento com Jesus, eu tenho uma aliança de sangue com Jesus, eu não posso trair Jesus, eu não posso virar as costas para essa aliança. Pai, nós vamos participar dessa Santa Ceia, no temor à Tua palavra, e nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amados. Confie no Senhor. Os tempos são difíceis, mas nunca deixe de confiar em Deus em todos os setores da sua vida. Amém? Vamos então participar da Santa Ceia, queridos? Você que já está com o seu suco de uva, é um copinho assim pequenininho, né? Você pode colocar um pedacinho de pão. Nós sabemos que é um pedaço de pão, um suco da uva, mas que representa para nós o corpo e o sangue de Cristo. E ao participarmos desse momento tão santo de Deus, você vai receber a vida de Deus em você. Olha que coisa bonita Jesus falou, né? A minha vida vai estar em você e a sua vida vai estar em mim. Nós seremos um só com Jesus Cristo. Amém? Então pegue o seu pedacinho de pão, levante ele assim para o alto, feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por esta Santa Ceia. Pai, existe um povo santo comigo neste momento de comunhão. Deus, que o Senhor hoje, meu Pai, venha fortalecer esta pessoa na força do seu poder. E não podemos deixar de esquecer o que o Senhor fez naquela cruz por nós. Meu Deus, cada machucado que estava no corpo do Senhor, Pai, eram as nossas enfermidades. O sangue que estava sendo derramado naquela cruz era para perdoar os nossos pecados, Pai. E por isso reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. E abençoamos este pão que para nós agora é o corpo de Cristo. Coloca, Pai, neste pão o remédio para curar, meu Deus, essas pessoas que estão enfermas. Essas pessoas, meu Pai, que não estão só enfermas no corpo, na carne, mas na alma, no espírito, Pai. E essas mamães, Pai, essas mulheres que têm o desejo, meu Deus, de ser mães. Jesus, a Tua palavra diz, ide e multiplicai-vos. Coloca, Deus, a unção da fertilidade nesse pão, seja também para o esposo. Pai, que eles estejam preparados para gerar filhos, Senhor. Porque Deus, o Abraão e a Sara, independente da idade que eles tinham, o Senhor deu a eles, meu Pai, um filho. O filho da promessa de Deus. E nós confiamos no Senhor em nome de Jesus. Participe. Oh, aleluia. Pai, esse povo recebe do Senhor a cura. Recebe a saúde de Cristo no seu corpo agora. Diga, meu corpo fique curado. Diga, eu recebo a saúde de Cristo no meu corpo. Eu recebo a força de Jesus Cristo para rejeitar o pecado, para rejeitar as aflições, para rejeitar, meu Deus, as enfermidades. Oh, maravilhoso Deus, levante o cálice agora com o suco da uva, que para nós representa o sangue do Cordeiro. E Jesus falou que este é o cálice da nova aliança. Nós temos uma aliança de sangue com Jesus Cristo e precisamos honrá-la até o fim dos nossos dias, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor venha nesse momento nos fortificar em Tua presença. Diga, Senhor Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Participe. Com seus olhos fechados, faz um agradecimento a Deus agora. Agradeça a Deus por Ele ter dado esse entendimento para você hoje. Agradeça a Deus por Ele estar unindo o seu coração agora ao temor da palavra dEle. Oh, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje é uma chance que o Senhor está nos dando de nós nos reconciliarmos com o Senhor, Pai. De nós realizarmos, meu Deus, esse compromisso com o Senhor, Pai. Oh, maravilhoso Deus, o Senhor é lindo, Pai.
O Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso ajudador, Pai. E nós nos alegramos porque agora temos a vida do Senhor em nós. Nos alegramos porque agora a nossa vida está no Senhor, estamos seguros, Pai. Oh, nós estamos como os pintinhos debaixo das asas da galinha, Deus. Nos sentimos seguros, protegidos, meu Pai. Oh, aleluia, de glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a comunhão com Jesus Cristo, amados. Essa é a união que o Senhor espera de nós. Que não sejamos apenas aqueles filhos que pedem, mas que sejamos aqueles filhos que sabem dar ação de graças ao Senhor. Oh, Jesus, 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 labaciri canta, ramalamalamasou. Nós amamos ao Senhor, amamos a mensagem da cruz, ó Pai. Oh, aleluia, ricanta, ramalabaxê. Fortaleça no Senhor, anima no Senhor, aleluia, 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 aleluia. Queremos mais do Senhor, Pai. Queremos mais da sua presença em nós. Oh, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta santidade que participamos nesse momento, Deus, assumindo que nós pertencemos a Jesus para a glória do Pai. Amém? E graças a Deus. Puxa vida, que coisa maravilhosa, né? Se deixasse a gente ia até mais longe. Mas eu creio que o nosso tempo nos permitiu o que era necessário. Agora, dê continuidade a esses cultos na sua casa. Não deixe de cultuar a Deus todos os dias, né? De ter o seu momento de leitura, de ter o seu momento de meditação, de oração, em nome do Senhor Jesus, não é verdade? E quarta-feira nós voltamos com a live ao vivo, pela família, orando pela família. Você que está lutando aí pelos seus familiares, olha, vale a pena você prestar atenção nas escrituras, na pregação que vai ser feita, para você adquirir a fé necessária, para você determinar as bênçãos na sua casa, não é verdade? E eu quero falar rapidamente de uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que todos vocês são cristãos maduros, né? E você que talvez está nos ouvindo, que não tem ainda uma certa caminhada com Cristo, está começando agora a se envolver com as coisas de Deus, mas olha, a palavra do Senhor ela é bem clara sobre a nossa fidelidade. Você sabe que tem muitas pessoas nesse momento de dificuldade deixando de crer que Deus é Deus, né? Muitas pessoas que ficam com medo às vezes de entregar a sua fidelidade à obra de Deus por conta de falta. Mas se eu der, por exemplo, meu dízimo, a minha oferta, vai faltar. Amados, Deus não é Deus de mentira, Deus não muda. Ele falou que quando nós trouxermos à casa do tesouro aquilo que pertence a Ele, Ele abrirá as janelas dos céus. Então, amados, não deixe que o diabo te engane. A tua confiança não pode estar no seu trabalho, não pode estar no seu salário, a sua confiança tem que estar em Deus. Confiar que você está dando a Deus o que é de Deus e o que ficar em suas mãos Ele vai multiplicar. Amém? Você pode fazer as transferências, você que não pode sair de casa, eu já vou passar para você as contas, para você poder fazer a transferência do seu dízimo, das suas ofertas, ou também você pode entregar, né, lá no buffet onde nós estamos localizados. Estaremos hoje de plantão das 10h30 da manhã até o meio-dia para fazer atendimentos, também para ministrar Santa Ceia para as pessoas que não participaram e para receber o seu dízimo, a sua oferta, você que pode levar a sua fidelidade lá, estaremos para recepcioná-los, tá bom? Mas olha, é muito importante que você não deixe de ser fiel. Talvez você fale, mas eu não estou indo na igreja, né? A igreja não está tendo reuniões. Mas, amados, existem aluguéis, existem os programas que precisam ser pagos, os funcionários que trabalham para que essa obra, né, como se diz, vá para frente. Então, assim, a gente precisa ir muito da sua colaboração, da sua ajuda. E quando a gente fala sobre isso, tem sempre os religiosos que falam assim, mas num momento tão difícil falar sobre dízimo e oferta, mas se a gente não falar, a gente está negando as escrituras, né? E a única maneira de Deus poder abrir as portas da prosperidade na minha vida é mostrando a minha fidelidade, né? Então faça a prova de Deus, como ele disse lá em Malaquias capítulo 3, do 8 ao 11, e você vai ver Deus fazer a obra dele na sua vida, tá bom? Eu vou passar a conta do Bradesco para você que quer fazer o depósito do seu dízimo ou da sua oferta. Você pode ir ao Bradesco ou fazer através do seu celular na agência 3378, agência 3378, e a conta corrente
corrente é o 51-238-9, 51-238-9. E para você que quer fazer a doação do patrocinador, que olha, irmãos, nesses tempos difíceis, tem sido aí um escape para muitas vidas conhecerem a palavra, serem curadas, e quantas pessoas estão sendo curadas através do Show da Fé, não é verdade? Então a agência é a mesma, 3378, agência do Bradesco 3378, e a conta corrente ela muda, é 29-315-6. Então 29-315-6. E você que fizer a transferência, você pode tirar uma fotinho, né, do seu celular mesmo e mandar para o meu WhatsApp, porque a sua oferta, né, o seu dízimo, ele vai ajudar tanto a obra de Deus, né, na programação, e também vai ajudar a nossa igreja, a Igreja da Vila Prudente. Então anote aí o meu celular, que você vai mandar pelo Zap, o meu Zap particular, que é o 98204-8787. É muito fácil. 98204-8787. Amém? Olha, que Deus te abençoe, amados, uma semana cheia de bênçãos, cheia de boas notícias, porque é o que nós realmente confiamos em Deus, tá bom? Quarta-feira eu te aguardo às 6 horas da tarde na live pela família, em nome de Jesus.